Vou usar o termo hoje atrapalhando a vida das pessoas, que é a ansiedade. Quantas pessoas vêm sofrendo cada vez mais e mais com a ansiedade? Quantas pessoas começam a sentir alguns sintomas, sejam eles físicos, sejam sintomas voltados mais para um lado psicológico, emocional, sente uma vez ou outra e acha que é normal, não dá muita atenção para isso. E o tempo vai passando nessa correria que nós temos diante da nossa vida, que anda uma loucura, né? Com a internet, com as mídias sociais, com tudo que está acontecendo. É um turbilhão de informação constantemente e a nossa mente ela fica agitada. Meu Deus, no que eu vou dar foco? Onde que eu vou ver? O que eu faço primeiro? Os dias parece que são poucas horas, né? Parece que nós mal começamos o ano, já passamos a metade do ano e aquela sensação de que a vida está voando. E o que eu estou fazendo com a minha vida diante desse cenário, diante disso tudo que está acontecendo? E está cada vez mais comum, é uma triste realidade, cada vez mais comum as pessoas tendo crises de ansiedade. E esse é o tema que eu escolhi para falar hoje aqui com vocês, que nós vamos abordar justamente a parte das crises de ansiedade. A ansiedade, ela é uma preocupação em relação ao futuro, né? A nossa mente que nunca para, mas a pessoa ansiosamente trabalha 10, 20, 30 vezes mais, né? Aquela mente extremamente agitada. E quando a pessoa não tem esse controle da sua mente, quando ela não tem esse controle sobre a ansiedade, quando ela não sabe, não entende de técnicas, ferramentas, que ela não compreende como ela pode dominar essa ansiedade, muitas pessoas vêm tendo o que a gente chama de crises de ansiedade. Muitas vezes a crise de ansiedade, daqui a pouco eu já vou relatar mais, vou explicar com uma riqueza maior de detalhes para vocês o que é uma crise de ansiedade. A ansiedade, vamos imaginar como se fosse uma escala, né? Uma escala de 0 a 10. Então, quanto mais a pessoa vai tendo sintomas, quanto mais ansiosa ela vai ficando e vai subindo nessa escala, chega um momento que ela tem crises de ansiedade. Dependendo do tipo que é essa crise de ansiedade, muitas vezes ela pode vir acompanhada das crises de pânico. Então, o que é o pânico e a síndrome do pânico? Nada mais é do que a ansiedade elevada assim num grau muito alto. A pessoa acaba não tendo controle e além dela ter aqueles sintomas que numa crise de ansiedade ela tem, eu já vou comentar quais são, vem o pânico junto, por isso da síndrome do pânico, porque vem aquele pânico, vem aquele medo, principalmente em relação à questão de morte, em relação àquele sentimento que parece que a gente vai morrer. Se vocês tiverem perguntas, vão escrevendo. Hoje eu estou bem feliz, eu estou ao vivo com vocês pelo Instagram, Facebook, YouTube. Eu não sei de qual plataforma você está me acompanhando, mas tendo pergunta, vocês vão escrevendo e eu vou reservar no final alguns minutos para estar respondendo a pergunta de vocês. Então, vão escrevendo e depois eu estarei respondendo, tá? Porque eu quero gerar um conteúdo. Tem muitas pessoas me acompanhando, eu criei esse perfil não faz 40 dias, tá? E tá tendo muita repercussão, eu estou muito feliz e eu quero poder contribuir muito. Então, deixe as perguntas de vocês ali que no final eu estarei respondendo. Vamos lá então entender o que são essas crises de ansiedade. Como eu falei, a ansiedade ela está muito ligada com essa questão, uma preocupação em relação ao futuro. Eu sempre falo que a ansiedade, eu vou dividi-la como se fossem duas, a ansiedade boa e a ansiedade ruim. A ansiedade boa é aquela ansiedade que você está feliz, que você está ansioso, esperando algo. Por exemplo, eu vou viajar, eu vou comprar um carro, vou começar um novo emprego, estou conhecendo alguém legal, é aquela ansiedade, aquele frio na barriga, a gente brinca, né? Borboletas na barriga, aquela coisa boa que você fica animado e ir lá para que aquilo aconteça. É uma questão em relação ao futuro. E essa ansiedade, ok, ela faz bem para a nossa vida.
Mas nós temos a outra ansiedade que eu estou chamando aqui da ansiedade ruim, da ansiedade negativa, que é aquela ansiedade que a sua mente se projeta em relação ao futuro de forma muito negativa. Onde, por exemplo, nós podemos pegar a mesma situação, a viagem. É uma viagem super legal, vai tirar férias. Em vez da pessoa ficar feliz que vai viajar, a ansiedade ruim começa a fazer o quê na cabeça dela? Não, mas peraí, mas será que é seguro? Ai, mas nós vamos de carro. Ai, mas eu ouvi dizer que aquela estrada é tão perigosa. Ai, meu Deus, lá dá tanto acidente. O avião, meu Deus, esses dias eu escutei que deu um problema no avião. Ah, não. Então a pessoa começa a ter aquela ansiedade ruim. A mente começa a gerar tanta coisa ruim dentro da cabeça que aquilo que era para ser tão legal como uma viagem, às vezes se torna um pesadelo. Quando não, as pessoas deixam de fazer a viagem por esses pensamentos, por esses medos irreais que a mente acaba criando. A mesma coisa nós podemos dizer em relação aos relacionamentos. Está conhecendo alguém super legal, mas vamos supor que você teve um relacionamento muito frustrante. Em vez de você ficar feliz, falando, nossa, tô conhecendo uma pessoa nova, uma nova oportunidade, e começa, ah não, mas e se aquela pessoa te trair também? E se for mentirosa que nem a outra? Ah, mas eu acho que assim, homem é tudo igual. Não, e olha essa experiência. E muitas vezes você nem se permite conhecer uma nova pessoa, nem se permite um novo relacionamento, porque a sua mente começa a criar tantas coisas ruins, que te faz ficar ansioso, ansiosa, só que de uma forma negativa. E isso prejudica muito a sua vida, as suas relações. E olha que interessante. Muitas pessoas estão deixando de viver uma vida extraordinária devido à ansiedade, por não saber controlar a ansiedade. E quando essa ansiedade, ele tem esse pico, né? Quando a ansiedade, ela tem esse pico que foge, eu vou colocar assim, entre aspas, de um controle, a pessoa pode ter o que a gente chama das crises de ansiedade. E as crises de ansiedade, eu sofri de síndrome do pânico. Então, como eu falei no início, a síndrome do pânico nada mais é do que picos muito altos da ansiedade que faz, além de ter todos os sintomas da ansiedade, vir o pânico junto. Eu sofri, e eu digo assim, por ter passado tudo que eu vou comentar agora, quem nunca teve uma crise de ansiedade, quem nunca teve uma crise de pânico, é muito difícil. Eu falo, a teoria é muito diferente da prática. É muito diferente, porque as pessoas não conseguem compreender. Quem nunca teve uma crise não consegue compreender esses sentimentos. Elas têm uma ideia, mas não conseguem compreender como que é. E a crise de ansiedade, ela pode ter muitos sintomas. Então, tudo que eu vou falar aqui agora é o que normalmente acontece, mas eu sempre falo assim, para nós chegarmos a uma conclusão que, eu estou sofrendo de ansiedade, eu estou sofrendo de uma síndrome do pânico, eu estou sofrendo de uma depressão, qualquer coisa que envolva o aspecto emocional, nós temos que primeiro fazer, claro, uma bateria de exames físico, tirar qualquer possibilidade física, e acompanhado, né, ser acompanhado de um profissional. Outra coisa, eu nunca gostei, em mais de 10 anos que eu atuei como psicóloga clínica, eu nunca gostei de dar diagnóstico para as pessoas que eu atendia. Então, sempre que as pessoas chegavam até o consultório com vários sintomas, falando, Leila, eu sofro disso, eu falava, não sei, vamos fazer algumas sessões para eu conseguir chegar a alguma conclusão? Por que eu nunca gostei de diagnóstico? Porque muitas vezes o diagnóstico te faz, eu falava assim, que é como se fosse uma bengala. Qualquer coisinha, eu tenho síndrome do pânico, eu tô depressiva, eu tô isso, eu tenho aquilo. E eu sentia, eu tô falando da minha realidade, tá? Eu não posso falar de outros profissionais por aí, tô falando da minha realidade. E eu sentia que a pessoa, quando vinha, ou ela passava por um psiquiatra, ele indicava terapia, chegava até mim e falava, tô com isso, o processo era mais difícil, levava mais tempo, o resultado era mais demorado, porque ela tinha aquilo como uma doença que não tem o que fazer. E eu vou dizer, eu venci a síndrome do pânico. Faz 10 anos que eu não sinto nada. Há mais de 10 anos que eu não sofro com isso. E eu falo assim, se eu venci, qualquer pessoa vence. Muitas pessoas que eu atendi também venceram. E o que eu quero dizer, quando você tem esse diagnóstico, dá aquela sensação de que eu vou ter pequenas melhoras. Mas não que realmente eu consigo me
curar, que eu consigo vencer aquilo. Então, eu nunca gostei do diagnóstico. Quando nós começávamos o processo de terapia, a pessoa já ia vendo pontos, ela já ia conseguindo compreender e ela já tem a melhora. Então, eu falo assim, né, o diagnóstico, ok, é para ter uma base e tal, mas o mais importante é a tua vida, o teu resultado, do que um diagnóstico por trás. É o que nós vamos fazer com tudo aquilo que você está sentindo e a partir disso, como nós vamos proporcionar que você tenha mais brilho, alegria e felicidade na sua vida. E como são então essas crises de ansiedade? Como são? Vou começar falando assim dos sintomas mais comuns de quem sofre de ansiedade e que às vezes tem a crise. Uma crise de ansiedade, ela não marca dia, não marca hora e não marca local. Eu lembro que eu tive uma vez dentro do mercado uma crise muito, muito forte. E eu tive aquela crise de sufocar mesmo, da falta de ar, de passar muito mal. E assim, hoje eu frequento o mercado, mas sempre que eu posso falar para o meu marido, vai você. Eu fiquei com pânico, só de chegar perto do mercado eu começava a passar muito mal. Por quê? Porque a minha mente registrou uma crise muito forte naquele local. E levou muito tempo, pense isso lá atrás, foi por isso que eu fui estudar muito para me ajudar e ajudar outras pessoas. E levou muito tempo, e cada vez que eu entrava no mercado, trazia aquela memória e a sensação que eu ia ter uma crise. Às vezes estava tudo bem e eu começava a sentir algumas coisas. Olha só que louco, então é importante ressignificar. E quais são esses sintomas? Vamos lá falar dos principais. Quem tem crise de ansiedade? Um que é muito comum é o coração acelera. Meu Deus, dá aquela sensação de que o coração vai explodir. Eu já escutei muitas pessoas falarem assim, nossa, eu senti uma dor no coração. Segundo especialistas, o coração não dói. Se doer, vai ser uma vez só. Mas nós temos essa sensação de aperto no peito, né? Que o coração acelera de tal forma que, nossa, a gente fica muito angustiado. Outro que é muito comum são os picos de falta de ar. Então tá tudo bem, de repente você começa, né? Começa aquela respiração mais ofegante. De repente começa. E aquela falta de ar, né? Aquela coisa que você respira e parece que o ar não vem. Você pode colocar um ventilador na frente, pode abrir a janela do carro e parece que o ar não vem. A sensação é que você vai morrer. Por quê? Porque é uma coisa muito louca que acontece no nosso corpo. E tem aquele pico tão intenso de falta de ar que parece que realmente o pior vai acontecer. Outra coisa que é muito comum, né? Muitas pessoas têm às vezes os tremores, né? O corpo começa a tremer. Tem algumas outras pessoas, estou falando de sintomas físicos por enquanto, né? Tontura, que às vezes tem que se segurar porque, nossa, aquela sensação que eu vou cair, que eu tô tonta, como se tivesse uma labirintite. Tem alguns casos que fica com a vista turva, é como se tivesse coisinhas assim na frente do olho e a pessoa esfrega os olhos, lava e aquela sensação. Quando eu tive no meu pior pico da síndrome do pânico, que como diz o psiquiatra que me ajudou na época também, de um grau de 0 a 10 eu fui para mais de 20. Então a minha visão, além dela ficar turva, eu tinha um negócio muito estranho. Que é, eu não uso óculos, né, não preciso até o momento, mas muitas pessoas que usam relato, quando eu ponho óculos parece que sempre tem um degrau. E eu tinha isso, eu tava andando na rua, de repente eu parava assim, eu falava, opa, tem um degrau aqui, não, e não tinha degrau. Por quê? Porque é uma confusão mental, a gente está com a mente muito agitada, muito acelerada. Outra coisa também que afeta muito, né, tem pessoas que quando tem muito forte crise de ansiedade, algumas têm essa questão do comer compulsivamente, tem outras que afetam outras partes do corpo, dores de cabeça, tem as que têm às vezes diarreia, é muito comum a questão de ombros, né, sempre aquela dor, aquele peso, aquela tensão nos ombros, tensão no maxilar, principalmente quando dorme, né, fica tão tenso. Eu lembro que quando eu cheguei no meu pico máximo das minhas crises, eu falava assim, ó, eu não conseguia abrir a boca de tão tenso que era essa região aqui. E tem pessoas que chegam a sofrer muito, né, com essa tensão, e lógico, a partir do momento que você tá tenso,
também acaba te dando dores de cabeça e tantos outros sintomas físicos. Tem as pessoas que sofrem muito com a parte do dormir. Então deita na cama, aí que era para descansar a mente, parece que ela conhece. Ela assim, agora é a hora que eu vou começar a encher a tua cabeça, e desculpa o termo, né, de merda. É agora que eu vou começar a fazer você imaginar um monte de coisas que nunca iriam acontecer. E as pessoas têm dificuldade para dormir. Tem outras que têm insônia, sofrem muito com a insônia. Tem aquelas pessoas também que tem o sentimento de não querer dormir por medo de não acordar. E tem as outras que quando dorme não querem acordar. Olha como é, eu digo assim, gente, isso dói na alma, porque quem passa compreende. Quem não passa não consegue entender isso. Quantas vezes você tá com aquele sintoma, você tá mal, as pessoas às vezes olham e falam, que frescura sua. Que é isso? Quer ver? Quando a pessoa não consegue realmente compreender a causa das crises, da ansiedade dela. Muitas pessoas escutam assim, mas você tem tudo. Olha a casa que você mora, olha o carro, olha a família, olha as coisas que você faz. Eles não entendem que não tem nada a ver com o externo, é uma coisa interna e que muitas vezes nem a gente sabe direito o que está acontecendo internamente. Tem essas crises. Então, essa questão do sono. Tem pessoas que ganham muito peso, tem as pessoas que acabam perdendo a libido, então isso no casamento também afeta pra caramba. E aí vai, a lista é grande. E casos raros, assim, e bem grave de síndrome do pânico, eu atendi muitos na época de consultório, que quando a pessoa chegava a ter a crise de ansiedade, né? Quando a pessoa chegava a ter a crise de ansiedade, dela ficar toda os nervos repuxavam de tal forma que ela entortava boca, mãos, né? Como se estivesse tendo... eu sempre esqueço o nome daquela doença. Como? Pode falar. Não é ataque epilético. Escrevem aqui pra mim. É como se estivesse tendo um derrame. Ao vivo é assim mesmo, tá? Foge as palavras e tá tudo certo. Mas a pessoa fica assim toda, né? Torta, o corpo entorta, no sentido de que realmente a pessoa, o corpo dela ali, né, está tendo uma tensão, algo muito forte. E o que acontece diante disso, então? Esses são os sintomas físicos mais comuns. Quais são os sintomas emocionais da pessoa que tem crises de ansiedade? Um deles é essa mente que não tem controle. É uma mente que fica extremamente agitada, é aquela coisa loucura. Muitos pensamentos normalmente ruins. A pessoa tem dificuldade em ver as coisas boas da vida. Muitas vezes acabam sendo até reclamonas, né? Porque não vê alegria em nada. São pessoas que têm normalmente pensamentos de morte, pensamentos ruins, pensamentos de que a vida não vale a pena. Tem muita agitação, né? Essa agitação mental, muitas histórias ficam passando dentro da própria cabeça da pessoa. Perdem o foco com muita facilidade, então estão fazendo algo, de repente se perde, nossa, o que eu estava fazendo, não consegue ter foco. É aquela mente muito agitada. Começa a vir muitos medos irreais, medos às vezes de ser assaltado, medo de acontecer algum acidente. Tem algumas pessoas que sofrem de ansiedade. Aqui entra também um pouquinho do toque, mas está ligado mais com uma ansiedade alta, que a mente está tão agitada que gera o que eu vou chamar aqui de algumas paranoias, né? Eu cheguei a atender muitas pessoas que, por exemplo, ao sair de casa, se não fizesse um ritual, aí eu tenho que girar 3 vezes, sei lá, a chave para um lado, 3 para o outro, que se ela não fizesse, a sensação que algo ruim ia acontecer. Nossa, se eu não fizesse tal movimento antes de sair, algo ruim vai acontecer comigo, ou algo ruim vai acontecer com alguém da minha família, e a pessoa volta, ou ela está no meio do caminho, meu Deus, eu esqueci tal coisa, e volta. Por mais que você tenha certeza que você não esqueceu, sei lá, o ferro ligado, o fogão ligado, mas a pessoa tem, e ela sofre. E, gente, quando eu digo sofre,
porque muitas vezes quem está sofrendo disso tem as pessoas que não entendem, é motivo de piada, é motivo para rir. Eu falo, só quem sente sabe o quanto isso é dolorido, porque quando a pessoa não tem controle da ansiedade, todos esses sintomas são muito mais fortes do que ela. É muito mais forte. E aí a pessoa acaba fazendo. E o que acontece muitas vezes com a pessoa que sofre de ansiedade, que chega a ter esses sintomas? Muitas vezes ela guarda para ela. Ela não tem com quem conversar. Primeiro porque às vezes ela tem vergonha de falar, olha, eu não tô bem. Vergonha de falar, olha, eu estou sentindo isso. Segundo, muito forte o medo do julgamento. O que vão falar se eu contar isso? Vão achar que eu estou ficando louca? Que eu estou doente? Medo do julgamento, da crítica. Outro fator da pessoa se calar muito, porque ela não se sente apoiada, porque às vezes ela vai falar e ela escuta, isso é frescura. Onde já se viu? Essas coisas aí, para com essas bobeiras. Só que é um sofrimento. E eu digo assim, nós estamos gritando por dentro. Quantas vezes durante o dia nós estamos com um sorriso lindo no rosto e quem está sofrendo de ansiedade está sorrindo, mas por dentro está em pedaços. Por dentro está mal. Está vivendo um piloto automático que não vê mais alegria. E as pessoas que sofrem de ansiedade, vamos falar aí, que sofrem da ansiedade mais forte, elas se sentem muito só, elas se sentem sem apoio, elas se sentem que não são compreendidas, que não são entendidas. Escreve para mim aqui nos comentários se você sofre com isso, se você se sente assim também. Tenha medo do julgamento. É para ver que você não está sozinha, nós não estamos sozinhos. Muitas pessoas vêm sentindo tudo isso, muitas pessoas estão sofrendo em silêncio. Estão sofrendo por quê? Porque não sabem como sair disso. É como se estivesse num poço, parece que sem fundo, que a sensação que eu só estou piorando e caindo cada vez mais. Que eu não sei como sair. E eu já vou te explicar como que a gente começa a sair dessas emoções, desses sentimentos. E fora todos os outros pensamentos ruins que vêm na cabeça. Vários pensamentos ruins. Tem momentos que, poxa, a gente pensa às vezes e fala assim, se eu morresse amanhã ia ser a melhor coisa, não ia incomodar mais ninguém. Eu não ia sentir mais essa dor. Quantos às vezes tentam? Eu sempre falo, a pessoa que está assim não é porque ela quer, é porque a dor é tão forte, ela não sabe o que fazer com aquela dor. Uma dor física, você vai, toma um remédio, faz um curativo, alivia. E a dor emocional? Também, dependendo do grau, é importante a medicação, que ela vai ser super importante para ajudar. Mas o mais importante é aprender técnicas e ferramentas para não te deixar chegar num nível grave, para não precisar de medicação. Mas às vezes a medicação ela é importante dentro de um processo para se restabelecer. E por que muitas pessoas sofrem e sofrem por muito tempo, sofrem assim às vezes por anos com a ansiedade? Por que muitas pessoas falam assim, eu já fiz tantos tratamentos, eu fiz terapia, eu tomei medicação, eu fiz tanta coisa e não consegui melhorar da minha ansiedade. Eu tenho melhoras repentinas, eu melhoro, de repente eu recaio. Eu tô bem, mas de repente eu tive novamente uma recaída. Por quê? A maioria, não é regra, né? Mas a maioria das formas que tratam a ansiedade trata muito o sintoma e não a causa da ansiedade, não a causa daquilo que nós estamos sentindo. Eu digo isso porque eu passei por tudo isso, né? Eu senti tudo isso e eu fui estudar muito para poder ajudar as outras pessoas, porque eu fiquei mais de 2 anos sofrendo com a minha síndrome do pânico. Mais de 2 anos mal. Eu esqueci, agora eu lembrei de um detalhe. Quando a pessoa está mal, agora vamos falar num caso assim bem alto das crises. Às vezes ela não tem vontade nem de sair da cama, nem de tomar banho. Ela mal vai no banheiro. E, como eu falei, muitas pessoas não entendem isso.
E eu fiquei mais de 2 anos mal. E eu falava, meu Deus, foram mais de 2 anos da minha vida que a sensação que eu tive que eu deixei de viver, que eu perdi a minha vida. E foi onde eu fui estudar e entender muitas coisas. E por que alguns tratamentos às vezes não têm a eficácia que nós queremos? Por que algumas pessoas falam, mas eu já tentei tanta coisa, até estou me acostumando a viver assim mesmo. Não é se acostumar. Poxa, a vida foi feita para ser feliz, para você curtir, para ser muito boa, não para ser ruim. Mas porque justamente é olhado para o sintoma e não para a causa da ansiedade. O que é o sintoma? Eu estou sentindo isso, então vamos trabalhar isso. E quando nós falamos da causa, aí o detalhe é mais profundo. Nós vamos fazer uma live só falando das causas da ansiedade. Mas eu vou trazer um pouquinho aqui para que vocês reflitam e eu quero também entregar algumas técnicas para vocês começarem a fazer e responder as perguntas, que eu vi que entrou bastante perguntas ali, comentários, e eu quero interagir com vocês também. Então, o que acontece, né? Essa questão de causas, muitas. Normalmente, não é regra, mas normalmente ela vem lá do nosso passado, lá da nossa infância, principalmente, né, de lá até mais ou menos uns 7, 8 anos de idade. Lá que vão sendo criadas memórias. Cada acontecimento, principalmente os acontecimentos muito marcantes e negativos na nossa vida, ele gera uma memória, junto com essa memória, uma emoção, algo que vai sendo registrado. E várias coisas vão acontecendo na nossa vida. E quando nós nos tornamos adultos, é muito comum muitas pessoas falarem assim, nossa, mas eu sinto medo e eu não sei explicar de onde que é esse medo. Só que quando nós éramos criança, a nossa mente ela é tão inteligente, mas em partes ela não é tão inteligente assim. Teve aqueles acontecimentos, ela registrou e armazenou. Eu vou dizer que a nossa mente ela pode ser comparada a uma casa. E nós temos aquele quartinho da bagunça. E ela vai jogando lá essas informações. E a gente esquece. O que acontece quando nós vamos fazer uma faxina no quartinho da bagunça da nossa casa? Às vezes a gente se surpreende. Nossa, eu nem lembrava que eu tinha isso. Nossa, isso daqui tá aqui ainda. É a mesma coisa com as nossas memórias. Enquanto nós estamos aqui, por exemplo, na casa, nos outros ambientes que estão organizados, a gente nem lembra das coisinhas que estão lá no quartinho da bagunça. Enquanto você está vivendo aqui o teu dia a dia, você não está acessando aquelas memórias ruins. Então nós precisamos compreender um pouco mais, nós precisamos entender um pouco mais desses aspectos, dessas coisas que marcaram. Porque se você querer tratar só agora, eu fico muito ansiosa quando as coisas não saem como eu quero. Existem várias técnicas agora, no momento, para te ajudar. Mas nós estamos tratando a causa? Não. Por que tudo tem que estar no teu controle? Por que você fica ansiosa quando você tem essa sensação de as coisas estarem saindo do teu controle? Porque provavelmente você é uma pessoa bastante controladora. Mas por que você é tão controladora? Nós temos que entender. Quando nós entendemos a causa, você consegue ressignificar. A gente não consegue voltar no passado e fazer diferente, mas nós conseguimos compreender, trazer para a consciência, ressignificar. E a partir disso, você observa a tua melhora contínua e constante. A partir disso, você consegue, de fato, ir se libertando dessas emoções tóxicas. Você consegue se libertando emocionalmente. Então, nós temos que tratar a causa. E é por isso que muitas pessoas, às vezes, não têm um resultado, uma melhora, ou fica nesses picos de recaída, porque é tratado o sintoma. Então, nós temos que olhar para a causa. E olhar para a causa não é fácil. Olhar para aquilo que gerou dor não é fácil. Eu cheguei a atender muitas pessoas que foram abusadas sexualmente. O abuso é algo, infelizmente, mais comum do que se imagina. E olha só, e muitas vezes a pessoa ficava ansiosa, por exemplo, num relacionamento, né? Vamos pegar aqui mulheres. Ia se envolver, a ansiedade tomava conta e ela ficava assim tão angustiada, né? De chegar perto de alguém, de ter um homem, o toque, enfim. E quando você consegue compreender, entender que tem a ver com tudo isso, que você consegue trabalhar essa causa,
a pessoa vai conseguindo se permitir e ter uma vida mais feliz e ter realmente uma vida que ela consegue viver tudo aquilo que ela deseja. Então, por que é importante trabalhar a causa? Porque nós temos que entender essas memórias, nós temos que entender essas coisas que geraram essas emoções, que geraram essas memórias, a partir disso ressignificar. É como se a gente começasse a fazer essa faxina lá no teu quartinho da bagunça, lá nas suas memórias. E o que nós vamos fazer? Não tem como a gente pegar essas memórias e jogar fora, mas nós conseguimos dar um novo olhar. Deixa eu explicar de uma forma melhor para vocês. Vamos pensar que o nosso cérebro é cheio de caixinhas. Cheio de caixinhas. Cada caixinha dessas são memórias que são armazenadas ali. Então eu tenho a caixinha dos traumas, eu tenho a caixinha dos medos, eu tenho a caixinha das culpas, eu tenho a caixinha das mágoas, eu tenho a caixinha da felicidade. E dependendo da memória, ela vai para aquela caixinha. Quando nós falamos em ressignificar, quando nós entendemos a causa, nós vamos pegar aquele acontecimento daquela caixinha, vamos olhar com outros olhos, e eu gosto sempre de dizer que eu gosto de colocar como se fosse algo mais neutro, que eu entendo que aquilo fez parte da minha vida, mas aquilo não me machuca mais como já machucou um dia. Então a gente tira daquela caixinha, por exemplo, do trauma, e vamos colocar na caixinha lá dos sentimentos neutros, por exemplo. Isso aqui é só para buscar deixar mais claro para vocês como que funciona, até porque as emoções é algo um pouco mais desafiador, a gente não tá tocando, né? Para que vocês compreendam como funciona. E a partir disso nós conseguimos, então, ajudando a pessoa a se livrar dessas coisas ruins, a se livrar dessas coisas que machucam e ter a liberdade emocional. Voltar a ter brilho nos olhos, voltar a querer sorrir, voltar a ter esse controle maior sobre a mente. Quando percebe que está vindo coisas ruins, falar, ok, eu compreendo, mas eu quero pensar outras coisas. Eu não quero deixar que isso aqui invada a minha mente. Eu quero olhar de outra forma, eu quero pensar de outra forma. E aí você decide, e esse é um processo mais consciente. E olha só que interessante. E como, então, que nós vamos fazendo isso? Existem muitas e muitas técnicas e ferramentas. Eu vou passar uma para vocês aqui, que é possível começar a compreender melhor a ansiedade. Ela vai resolver tudo com essa técnica? Não, ela vai te ajudar a ter mais consciência. Até porque aqui numa live é bastante desafiador passar toda uma questão, várias e várias técnicas, e até porque nós não podemos dar sobrecarga nas nossas emoções. Então, sempre que nós estamos ressignificando, o que nós precisamos? Não é aplicar 10 técnicas num dia, isso não vai resolver, vai dar uma sobrecarga. A pessoa que é ansiosa, ela é muito imediatista, né? Ela quer tudo pra ontem. E aí, se você falar, tem 5 técnicas, eu vou te explicar as 5, ela quer fazer as 5 porque ela quer um resultado rápido. Só que isso dá uma sobrecarga na nossa questão de pensamentos, dá uma sobrecarga emocional e não tem o resultado que a gente quer. Então, nós precisamos entender que ressignificar essas coisas, mexer com essas nossas emoções, a nossa mente inconsciente, que eu vou trazer aqui para vocês, que é como se fosse lá o nosso quartinho da bagunça, ela leva um tempo para ir organizando, para ir mudando e fazendo o trabalho dela. E qual que é uma que eu gosto muito que vai te ajudar? É começar a ter consciência. O que você faz? Pega papel e caneta e faz uma lista. Quais são as coisas que te deixam ansiosas? O que te deixa ansiosa? Vai escrevendo. Eu fico ansiosa quando eu tenho que decidir algo, quando eu tenho que programar alguma coisa, quando eu tenho uma reunião importante, quando eu tenho que cobrar alguma coisa, sei lá, do meu filho, quando eu vou conversar com meu marido, quando eu tenho que falar em público. Não sei. Pode ser tantas coisas que você vai se surpreender. Mas não deixe vago, não traga só no teu pensamento, isso não resolve. É importante escrever. Então faz a tua lista. Tudo que te deixa ansioso. Tudo que você vai lembrando. Eu gosto muito de usar o bloco de notas do meu celular, porque o meu celular sempre está comigo. Então, se eu lembro de algo, eu anoto. Papel e caneta, às vezes você deixa em algum lugar, vem uma memória, você não anotou, você perdeu aquilo e às vezes esquece. O simples fato de você anotar, você já vai estar trazendo consciência. É como se nós abríssemos a portinha lá do teu quartinho bagunçado e começássemos a olhar. Nossa, aqui tem isso, tem aquilo também. Eu não lembrava daquele fato.
Você começa a ter mais clareza, mais consciência. Feito isso, é um trabalho um pouco mais desafiador, mas eu vou te desafiar a buscar compreender. Nossa, eu fico muito ansiosa quando as coisas, eu tenho a sensação que eu perco o controle, que eu sou muito controladora. Começa a buscar quais outros momentos que eu quero controle, por que eu quero estar no controle, o que me leva a pensar que eu preciso estar no controle. E você vai começar a fazer perguntas, muitas respostas não vão vir de imediato. Mas quando nós fazemos a pergunta certa para a nossa mente, as respostas começam a vir. Aí você vai para o outro. Nossa, eu fico muito ansiosa quando as coisas não saem do meu jeito. Isso é por quê? Porque eu sou muito perfeccionista. Nossa, eu sou extremamente perfeccionista. Então, vamos lá buscar. Aí você vai ver que quando você começa a buscar memórias, e se você vai, você fala... E é muito legal que você vai começar a entender padrões, os seus padrões, os padrões da sua família. Você começa a olhar para a sua família, nunca criticando nem julgando, sempre com amor, que eles fizeram o melhor que eles podiam, com o conhecimento que eles tinham. Mas nós começamos a compreender. A minha mãe sempre foi muito metódica. A minha mãe sempre foi muito assim, da limpeza, da organização, das coisas, tudo. E ela sempre cobrou muito da gente. Muito, muito, muito. Então, eu fui compreender essa coisa de... Eu tinha muito isso de não delegar, só eu sei fazer, só eu posso fazer. Essa questão do perfeccionismo. Tem coisas que ainda hoje em dia eu tenho um pouco de desafio, assim, de delegar algumas coisas. Por quê? Porque isso foi a minha vida inteira ali com ela sempre muito, muito pegando no nosso pé. Tudo tinha que ser muito bem feito. Aí quando você começa a voltar, você fala, nossa, eu não podia errar. Eu não podia fazer de qualquer jeito, por quê? Porque eu era criticada, eu apanhava, eu era comparada. Você começa a trazer esses pontos, aí você começa a compreender, nossa, agora eu compreendo. Por que eu sofro quando eu tenho que fazer algo? Porque eu não me permito errar. Se eu não me permito errar, o que acontece? Eu já estou ficando ansiosa por antecipação, já estou sofrendo por algo que eu vou fazer, porque a minha mente já está imaginando tudo que pode dar de errado. Em vez dela pensar em tudo que pode dar certo, ela começa a pensar em tudo que pode dar errado. E aí, como é que eu não vou ficar ansiosa? Quando eu entendo, trabalho, compreendo essa causa, eu começo a ressignificar, eu começo a ver que sim, que eu sou uma pessoa perfeitamente imperfeita, que às vezes sim, eu erro e ok. Eu começo a pegar mais leve comigo. Então, o que você pode começar a fazer de imediato, que isso é fácil, é possível e já vai te ajudar a dar uma aliviada na tua ansiedade. Lista de tudo que te deixa ansioso. Tenha um bloco de nota junto, porque você vai se surpreender. Normalmente a lista é grande. A partir disso, começa a entender, buscar um pouco mais, se fazer algumas perguntas para ir um pouco mais a fundo. Tá? E você já vai começar a ter consciência. A partir do momento que nós temos consciência, a nossa mente é muito inteligente, ela já começa a organizar, ela já começa a colocar algumas coisinhas no lugar e você já vai começar a se sentir bem melhor também. Eu vou responder aqui as perguntas de vocês e enquanto eu vou abrindo aqui, eu só vou ter que pedir ajuda. Eu não estou conseguindo ver aqui as perguntas. Só um pouquinho que, como nós estamos nas 3 plataformas ao mesmo tempo, eu estou... só um pouquinho aqui eu vou abrir. Enquanto isso, deixa eu fazer um convite aqui para vocês, tá? Dia 12 agora de agosto, eu estarei fazendo um workshop. Eu vou te dizer assim, é uma aula bem completa sobre a questão da ansiedade. Na verdade, eu chamei esse workshop de menos ansiedade, mais tranquilidade, onde realmente é uma aula. Eu vou te explicar com uma riqueza muito maior de detalhes. Eu vou ter bem mais do que 1 hora que é aqui na live. É 100% gratuito, vai ser 100% online, vai ser ao vivo, vocês vão poder interagir comigo e eu vou estar te explicando a estrutura, a causa, toda essa questão da ansiedade e também como você começa a eliminar. Tem um método, na verdade eu desenvolvi um método, como eu sofri muito,
Eu fui buscar muita ajuda, eu fui buscar muito conhecimento, eu testei muito comigo, eu testei muito no consultório e consegui criar um método que ajuda as pessoas a realmente dominarem a sua ansiedade e ter uma liberdade emocional, a ter mais tranquilidade e ter todos os benefícios de uma mente mais calma e tranquila. E nesse dia eu estarei explicando esse passo a passo, com técnicas práticas que você pode aplicar já de imediato e com isso começa a ter essa melhora. Só que só vai poder assistir essa aula quem se inscrever nesse workshop. Se não se inscrever, não vai ter acesso porque não vai ser por aqui. Para se inscrever, assim que acabar essa live, no link da bio do meu Instagram, tem um link lá. Você clica, põe o seu e-mail. Assim que você colocar o seu e-mail, ele vai te direcionar para uma outra página e vai perguntar também se vocês desejam participar dos nossos grupos de WhatsApp. Quem está nos nossos grupos de WhatsApp, que vão participar desse workshop, vão estar recebendo a partir de amanhã materiais exclusivos. Então, algumas técnicas, ferramentas, materiais que vão complementar, mas é somente para quem está lá. Lembrando que é 100% online, 100% gratuito, você só precisa se inscrever e fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. E eu também peço para você quantas pessoas que você conhece que estão sofrendo com a ansiedade e que muitas vezes não sabe nem por onde começar, nem o que fazer. Convida, manda esse link, compartilha, vamos levar mais vida, porque às vezes a pessoa que está do teu lado, às vezes aquela pessoa que você ama de verdade, você está sofrendo, não tem coragem de falar, e às vezes ela também não tem coragem de falar. Então vamos compartilhar e trazer mais conhecimento, porque muitas pessoas estão sofrendo por falta de conhecimento, por não saber como fazer, o que fazer para realmente melhorar. E eu vou estar trazendo isso, é gratuito. Então, você só precisa se inscrever, participar, e quem estiver nos grupos do WhatsApp vão receber ainda os materiais exclusivos. Deixa eu ver o que tem aqui que vocês compartilharam. Eu tento adiantar tudo quanto antes. Vou dormir pensando no trabalho de amanhã e como é a ordem de realizar as tarefas do dia seguinte. Isso é a ansiedade. É um sintoma bem comum, Aninha, de você ficar pensando. Aqui tem alguns pontos, como eu acabei abordando. Tem um pouquinho dessa questão do controle, de que as coisas não podem fugir do teu controle. Também tem a questão de que, eu tendo clareza, eu sabendo o que eu vou fazer já me dá um pouco mais de tranquilidade. Mas é comum, as pessoas que são ansiosas, elas têm essa mania de estar projetando muito o futuro. De a hora que deita, por exemplo, para dormir, ficar imaginando já as coisas de amanhã. E isso faz com que elas nem descansem, nem acalmem a mente e fica projetando algo do futuro. Pode ser sim. Claudina mandou... Ai, peraí que saiu. Deixa eu vir pra cá, só um pouquinho. Só um pouquinho, como nós estamos aqui, a tecnologia é assim, eu não tenho muita habilidade para estar aqui mexendo com tudo isso. É muitos botões. Um dia eu vou mostrar aqui os bastidores para vocês, de tantos botões e telas que nós temos por trás. Sim, William, é horrível esse sentimento. Mariane, boa noite. Claudina, comecei umas crises de ansiedade desde o mês passado e um dos sintomas é a sensação de dormência nas pernas e braços. Estou preocupada. Esse é um sintoma bem comum. É um sintoma que dá esse amortecimento e como eu falei, ainda mais se vir com essa questão de batimentos acelerados, dor no peito, é muito parecido com pessoas que têm problemas cardíacos. Eu sempre digo assim, nós temos que fazer os exames físicos, tirar qualquer possibilidade física para chegar à conclusão que é ansiedade. Mas é um sintoma muito comum, essas dormências, essas dores no peito. Pode ser, nós teremos que investigar um pouco mais. Rafael, a sensação de irritabilidade com frequência é comum? Como fazer para conseguir controlar essa sensação? Essa pergunta está lá, eu tenho que responder minha caixinha de pergunta depois. Sim, a pessoa, né, que está ansiosa, normalmente a mente dela não para, né? É uma loucura, é cheio de pensamentos e normalmente é com coisas ruins, ou a pessoa que é muito ansiosa, ela tem pressa, tudo tem que ser para ontem, né?
E se nós temos, vamos pensar aqui, ó, nós já temos a pessoa que é ansiosa, tudo tem que ser para ontem. Essa mente já está super agitada. E ainda a pessoa é perfeccionista, metódica e controladora, que eu estou incluindo vários itens. Como não ficar irritado? Até às vezes a pessoa te olhar meio torto, você já está irritado, já está estourando, às vezes já está brigando por coisas simples. Por exemplo, de a ordem dos controles, ou você não falou exatamente como eu queria. Então, coisas às vezes nada a ver é motivo para a pessoa estourar, ficar irritada, ficar brava. Então, é um sintoma também, é bem comum. E como melhorar? Primeiro passo é ter consciência. A gente só consegue mudar aquilo que nós temos consciência. Aquilo que nós não temos consciência, nós não conseguimos mudar. Leila, o que é ter consciência? Lembre-se do quartinho da bagunça. Como que você vai pegar algo que está no teu quartinho da bagunça se você nem sabe o que tem no teu quartinho da bagunça? Então é começar a identificar. E olha só que interessante. O que me deixa ansioso, irritado, estressado? Quem me deixa ansioso, irritado, estressado? Não é só o que, tem muitas pessoas também. E aí você vai fazendo várias perguntas, você vai conseguindo compreender melhor muitas coisas. Thaís, como controlar o medo irracional? Fui 2 vezes para me vacinar e passei mal. Medo de ter uma reação muito grave. É enfrentando, é você indo. Porque há uma probabilidade, Thaís, de lá no passado você talvez ter tomado alguma medicação, ter feito alguma coisa assim e ter passado muito mal. E aí gerou uma memória junto com uma emoção. E por isso que vem esse medo hoje. Então, se tem ali, não é do nada. Eu terminei de gravar essa semana um curso sobre ansiedade. Para frente eu estarei trazendo mais sobre isso. E uma das coisas que eu trago também dentro do curso que nós trabalhamos é entender que muitas vezes medos que nós temos no momento presente têm a ver com a nossa gestação. Às vezes nós nunca passamos nada disso, mas a nossa mãe, enquanto estava grávida de nós, passou um medo, um susto, algo muito forte, e nós, ainda sendo apenas um feto dentro da barriga da nossa mãe, nós já sentíamos. E muitas vezes esses medos irracionais, essas coisas que nós não conseguimos explicar muito, pode ter a ver com essa fase da nossa vida. E aí sim, existem várias formas de nós trabalharmos isso. E o que é importante é você indo superar, é você controlar, é ver que não vai acontecer nada de errado, é começar a questionar teus pensamentos, falar assim, qual a probabilidade real disso que eu estou imaginando acontecer? Por exemplo, tomar a vacina e morrer. Qual a probabilidade real disso? É baixíssima. Teve algum caso ou outro? Teve, mas quantos milhões de pessoas já tomaram e não morreram? Então, é começar a questionar teus pensamentos e ir, não deixar que esse medo se torne pânico e esse pânico te paralise, porque tudo isso está acontecendo dentro da sua cabeça e não no mundo externo. Deixo de viver o presente com medo do futuro, estou me tratando e absorvendo assim, eu estou ansiosa, não sou ansiosa. Isso é muito importante, essa é uma frase que eu falei numa das lives e eu gosto muito dela porque eu falo assim, nós não somos assim, nós estamos assim e por estar assim nós podemos mudar. Perfeita colocação. Deixa eu ver o que mais aqui que nós temos. Vanusa, eu não consigo ficar com a mente relaxada, não sei o que fazer. Tem muitas coisas. Primeiro nós temos que entender o que fica passando dentro da sua mente. Tem pessoas que não conseguem relaxar a sua mente e é um filme de terror constantemente, né? A mente tá, nossa, poderia ser até autoras aí de livro, quem sabe filmes de terror, de tanto terror que a mente gera. Então, vamos começar a ter consciência, pegue papel, caneta, blocos de nota, comece a anotar o que vem na sua mente. Quais são as preocupações, quais são os medos, quais são, enfim, os sentimentos, o que está passando. Vamos começar a ter clareza, volta a falar como se fosse o quartinho bagunçado, vamos abrir, vamos começar a ver o que tem lá. E não tenha medo de olhar para esse seu lado, não tenha medo de olhar para você. Não tenha medo de olhar para as coisas que lhe aconteceram. Por que isso? Porque ali você vai encontrar a tua liberdade. É ali dentro que você vai conseguir se libertar disso tudo que está te impedindo de ser feliz.
a Mariane, eu sinto quase todos os sintomas que você falou. Muita gente sente. E por isso que eu resolvi trazer a minha experiência, não só a experiência como psicóloga, mas a experiência que eu vivi com as crises de pânico e poder contribuir com tantas pessoas que vêm sofrendo e não sabem nem por onde começar. E falar desse assunto, porque muitas pessoas falam, mas falam de uma forma muito romantizada, ou de uma forma muito assim, não, tem que falar real, a pessoa que tá mal, ela tem vontade às vezes de se matar, tem vontade de se matar. Então o que eu quero poder trazer aqui para você é técnicas e ferramentas para que isso não aconteça, para que você volte a ver o brilho da sua vida, para que você volte a ver o quão a vida realmente é incrível. Essa é a minha missão aqui com vocês. A sensação de irritabilidade como se nada fosse real, vivendo um filme. A maioria dos medos, a maioria das coisas que passa na nossa cabeça nunca se tornarão realidade. Nunca se tornarão realidade. A maioria delas. Então isso é algo, infelizmente, que acontece, é muito comum nas pessoas que são ansiosas. Leila, da onde tudo isso inicia? Lembra que eu falei lá da parte da infância? O que acontece? O que nós escutamos quando criança? Muitas vezes, vamos pegar as histórias infantis. São os 3 porquinhos e o lobo mau. Olha só da onde já começa a vir os medos na nossa vida. Eu escutava muito assim, o velho do saco vai passar a te pegar. Eu escutei muito, a minha mãe tinha uma forma meio rígida demais assim de nos educar. Várias vezes eu escutei assim da minha mãe, qualquer dia vocês vão chegar em casa e eu vou ter pego minhas malas e vou ter sumido, nunca mais vocês vão me encontrar. Palavras que as pessoas falam na hora da raiva, mas pense você sendo criança, olha só que memórias que vão vindo. Nossa, né, o homem do saco, o velho do saco, ai meu Deus, isso, aquilo. Olha só que memórias, olha só que coisas que vão vindo. Aí nós nos tornamos adultos, cheios de medos e ficamos, mas da onde? E é por isso que eu digo, nós temos que olhar para esse quartinho bagunçado, para esse quartinho da bagunça e começar a organizar. Eu não consigo controlar a glicemia, a ansiedade tem judiado de mim. A partir do momento que nós controlamos as nossas emoções, muitas coisas do nosso corpo físico melhoram. E tem pessoas que às vezes, doenças físicas têm uma melhora significativa através da questão das emoções. Deixa eu vir para cá que tem agora no Facebook também. Eu estava respondendo do Instagram, não sei onde vocês estão me acompanhando, e o meu tempo está quase estourando. Vamos lá. Preciso urgente de ajuda, sinto tudo isso, Neide, tem como melhorar, então me acompanhe nas mídias, aqui eu estou trazendo informação, amanhã vai ter mais uma live também, e com essas dicas que eu consigo ir passando aqui, você já consegue ter um resultado, mas lembre-se, dia 12 de agosto eu vou abordar isso de uma forma bem profunda e de uma forma bem organizada. Nesse workshop gratuito, entra lá, se inscreva no link da bio do meu Instagram, e vai ser muito incrível, e no WhatsApp também vocês vão estar recebendo materiais. Sinto medo do julgamento, é muito grande. Gesiane, você não é a única, Gesiane. Muitas e muitas pessoas sentem e deixam de viver uma vida incrível por causa do medo do julgamento, da crítica, de passar vergonha. Isso afeta muito a autoestima, afeta demais a autoconfiança. Nós precisamos resgatar tudo que você tem de incrível. Nós temos que fazer essa limpeza dessas emoções ruins, fazer essa limpeza lá no quartinho da bagunça e resgatar toda a essência, toda a pessoa incrível que está aí dentro de você, que sempre existiu e que vai te fazer ver esse valor que você tem e não se preocupar com o que os outros vão falar ou pensar. Até a falta de apetite. Tem pessoas que sentem falta de apetite e tem outras que comem que nem loucas, né? Que não conseguem parar de comer. Estou tomando medicação para dormir e para ansiedade e ainda tenho crises. Porque a medicação ela vai trabalhar na parte fisiológica do teu corpo que está desregulada. Vou falar bem breve aqui que o nosso tempo, meu Deus, passou muito rápido. Quando nós estamos sofrendo de alguma questão emocional, é como se nosso corpo fosse desregulado. A medicação ela vem para regular e ela nos ajuda a se manter bem, mas a medicação não trabalha a causa. Ela vai fazer com que fisiologicamente o seu corpo tenha o que é preciso, mas ela não está resolvendo lá a fundo a causa do que te gerou a ansiedade. Então,
Dependendo o nível que você está, a medicação é muito importante, não deve abandonar somente com acompanhamento médico, mas também é importante ir trabalhando a causa para que você realmente consiga ter esse controle e ter uma vida muito incrível. A minha infância e adolescência foi a pior parte da minha vida, Gisele, de muitas pessoas, e nós podemos olhar com muito amor para tudo isso, nós conseguimos ressignificar tudo isso, porque eu sempre falo, não importa, não necessariamente importa como foi nosso passado, o que fizeram com você, mas a partir de agora o que você escolhe fazer, tudo isso fez parte da tua história, todas as dores te transformaram na pessoa incrível que você é hoje, te fizeram chegar até onde você chegou hoje, nós só temos que olhar, dar um novo significado e uma nova emoção para isso que você está sentindo, e é possível. Então eu volto aqui a repetir, se você não se inscreveu, se inscreve lá para o nosso workshop dia 12, que eu vou te explicar um pouco mais como você pode ir trabalhando com isso. Vou responder só mais 2 perguntas, que daí meu tempo está no limite. Gostei muito disso que você falou de ressignificar, de se conscientizar. Difícil é conseguir balancear a realidade e saber o que é o que não é nada mais que a memória, nada mais que o gatilho provocando a ansiedade. Sim, tudo isso são memórias e que daí nós precisamos, tem todo um processo, tem toda uma forma de realmente conseguir controlar tudo isso. Eu não consigo controlar, aqui eu já respondi, é horrível essas sensações, realmente é horrível, mas eu quero dizer para vocês, eu venci a síndrome do pânico faz 10 para 11 anos já, e faz 11 anos que eu estou muito bem. Se eu venci, você também pode vencer. Saiba que nós podemos olhar para o nosso passado com novos olhos e que nós podemos ter uma vida muito incrível. E que você, que não está bem, que está sentindo essas dores, saiba que nós conseguimos trabalhar isso e voltar a te dar alegria, esperança, felicidade, que você volta a resgatar os seus sonhos e viver a vida incrível que você tem todo o direito, nasceu e merece viver. Agradeço imensamente a cada um de vocês que esteve aqui. Se eu não conseguir responder todas as perguntas, me mande lá no Instagram, tem uma caixinha de perguntas aberta. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva para o nosso workshop no dia 12 de agosto. Um forte abraço, uma excelente noite.